quero iniciar hoje uma série de mensagens e nosso tema do ano são relacionamentos extraordinários, aonde às vezes a unção não nos leva, os relacionamentos nos levam. Tive sexta-feira lá em Cambé, né? A gente gravou lá com o pastor William uma entrevista lá, foi ao vivo no site, na página deles do YouTube. Falamos sobre isso, sobre relacionamentos. Você já percebeu que você é casado com alguém e esse relacionamento, quem é casado ou quem namora, é muito provável que tenha sido fruto de um outro relacionamento. Você conhecia alguém que conhecia essa pessoa. Estava falando da Karina, minha esposa, né? Minha irmã namorou um rapaz que era de Ponta Grossa, mas ele foi pastor. O pai dele era pastor em Londrina, na mesma igreja que a Karina era, da Quadrangular. E aí ele se mudou para lá e tal, e minha irmã namorou ele, virei amigo dele, eles terminaram o namoro, a gente continuou amigo. Um dia eu fui num retiro, aí ele trouxe uma amiga num retiro, uma amiga de Londrina, e foi lá num retiro lá em Ponta Grossa, participou, fiquei amigo dessa jovem lá, a Valéria. Aí um dia eu estou num retiro em Curitiba, com o pessoal da minha igreja, pessoal de várias igrejas do Paraná inteiro na Fiel, retiro de jovens. E aí vejo essa amiga, a Valéria lá de Londrina. E aí eu fui conversar com ela, e do lado dela tinha uma moreninha, né? Que era a Karina. E aí eu conversava com a amiga olhando na Karina. Aí surgiu um relacionamento, né? Relacionamentos extraordinários, né? Como a tua história pode ser igual, mas pode ser parecida. Talvez a profissão que você escolheu, o trabalho que você está, pode ser fruto de um relacionamento. Foi alguém que abriu a porta, alguém que você caminhava junto e você, talvez família, alguém que influenciou você para ter essa profissão. O lugar que você mora, a cidade que você mora, onde você nasceu, com certeza é fruto de relacionamento. Né? Direto da sua mãe, né? Onde eu nascia, morava. Mas eu vim morar em Maringá fruto de relacionamento com o pastor Josué. Né? Conhecia o Josué, José me conhecia e foi feito o contato e relacionamentos. É impressionante, quase tudo na vida é fruto de relacionamento. Existe uma teoria chamada teoria das conexões, ou alguns chamam de 6 graus, né? Eu dei uma estudadinha um pouco mais agora para falar, que entre você e qualquer pessoa no mundo, são 6 passos entre você e qualquer ser na Terra, inclusive da história, que eu fiquei sabendo, eu pensei que era atualmente, mas da história. E aí eles vão dando grau. Entre eu e o Eduardo, qual o grau? É 1, né? Porque se conhecemos. Mas eu não conheço o Eduardo. Vamos dizer assim, eu não conheço o Eduardo, mas eu conheço o Walter. Então o Walter é grau 2. Aí, entendeu? Vai indo assim. Mas é no máximo 6. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e aí você tinha que mandar uma carta para. Você tinha que fazer um contato com uma pessoa X, só que você não conhece a pessoa X. E aí você tinha que enviar uma carta para algum amigo que talvez ele conhecesse. E essa pessoa tinha que repassar essa carta, ou essa mensagem, né? Hoje em dia poderia ser mensagem, mas em 6 contatos você chegava em qualquer pessoa. Pesquisa, fato, não é um... Outra coisa interessante, uma teoria, uma pesquisa que diz o seguinte, que você é fruto dos 5 principais relacionamentos que você tem. As 5 pessoas que você mais convive, você se torna parecido. Porque a tua conversa, o que eu tenho feito com o Demil, por exemplo? O Demil tem virado um operariano nato. Né? Até alguns aqui também, né? Ontem, 109 anos de história do fantasma. Aí, o pessoal acha que é só um clube, né? Tem história, tem os ferroviários, tem tudo isso. Eu gosto de trem. Meu pai pinta quadro, sempre tem uns trem. Deve estar vendo lá. Mas se você convive com aquelas pessoas, se eu convivo com as pessoas do reino, da igreja, se eu convivo com pessoas que têm um potencial financeiro ou profissional, pessoas que estudam, eu vou fazer o quê? Essas pessoas vão fazer eu crescer nessa área também. Agora também se eu relaciono com os caras que são todos nó cego, aí eu vou virar um nó cego também. A tendência, eles vão me puxar para baixo. Relacionamentos. E essa manhã, ia falar noite, eu já devo ter falado umas 1000 vezes noite, mas não tem problema. E essa manhã eu quero falar com você sobre o alvo da vida. Nós vamos falar nessa série sobre investindo em relacionamentos extraordinários, porque é o nosso tempo de comunhão e nós queremos falar sobre isso, sobre cuidados. E nós falaremos nessa estação não apenas sobre comunhão, mas também sobre serviço.
Por que tem a estação, pastor? Primeiro a gente planta, a gente cultiva, a gente semeia. Estação, cultivo, que a gente falou sobre evangelização, missões e tal. E agora nós queremos falar sobre cuidar dessa plantinha que começa a crescer. Que somos nós. Somos nós. E aí vamos falar sobre comunhão e serviço. Quero convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. E as próximas semanas nós vamos meditar muito nesse texto. Vai decorar ele, vai cansar. As crianças estão fazendo a mesma coisa. Elas estão entrando num... como é que é? Agora a Rebeca não está aí. Mas Melhores Amigos para Sempre. Best... É BBF. Eu sei que é o Friends. O que tem no meio aqui? Isso. Como é que é? É mais ou menos aí. Vocês escutaram aí, né? E elas estão lá, vão ter também as sessões, os professores vão ter para os pequenos, falando sobre basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui. O alvo, diga assim, o alvo da minha vida. Qual que é o alvo da sua vida, amados? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Lembrando que hoje nós temos ceia, então vou parar de me enrolar aqui. No final do 12, ele diz o seguinte: eu passo a mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente. E ele vai mostrar qual que é esse caminho, o apóstolo Paulo. Ainda que eu fale, consegue postar lá, Beatriz? Você consegue postar 1 Coríntios 13 lá? 13 a partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino, porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor é o maior destes. Esse último versículo, o texto é bem conhecido, é um texto clássico. Na literatura mundial, né, é considerada uma das mais belas descrições do que é o amor. Né, para quem gosta de música, Renato Russo cantou, né? Tem letra do Renato Russo que é melhor que muito hino que tem por aí afora, né? Porque está falando da Bíblia, né? Ainda que eu... Vocês querem que eu cante? Não, ainda... Não, melhor não, né? Vai cair a live. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, de nada disso vale. O versículo 13 ele fala: assim permaneçam esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Se você pudesse usar uma palavra para definir o seu modo de vida, o seu modo de viver, o seu alvo da vida, qual seria? Qual seria essa palavra que você usaria? Talvez sucesso? Sucesso, como diz o ratinho. Felicidade? Talvez conforto, segurança, reconhecimento, divertimento, lazer. Não, ser reconhecido, ser aprovado. Qual palavra que você usaria para descrever o seu modo de vida, o seu alvo da vida? E a maneira que você responde essa pergunta que eu estou fazendo a você, ela define o seu princípio determinante de vida. E o mais interessante de tudo isso é que todos nós, eu e você, mesmo não declarado, nós temos um princípio determinante. E essa regra
dominante, essa regra determinante, esse principal valor é o seu referencial. E às vezes é inconsciente isso. Inconscientemente você tem isso. E através desse parâmetro, desse determinante, você faz suas escolhas. Você toma suas decisões. Você escolhe algo na vida. Então eu pergunto para você, qual que deveria ser esse princípio dominante de nossas vidas? Qual deveria ser o alvo da nossa vida? Em 1 Coríntios 14:1, na continuação desse capítulo 13, Paulo fala assim: segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. Ele diz aqui, siga, na NVI diz assim, siga o caminho do amor. A outra versão, a Bíblia Viva, diz assim, que o amor seja o maior alvo de vocês. Mas de tudo que Jesus ensinou, de quando ele esteve aqui nessa terra, o valor mais importante sobre o qual Jesus construiu a vida dele, o que ele ensinou, qual que era? Era o amor. Quando nós olhamos para esse texto, e a ideia nossa, o desejo desse é esse, no nosso coração, é encher a nossa mente e viver o dia a dia, 1 Coríntios 13. Viver o amor. Essa primeira mensagem é para introduzir o assunto. Às vezes eu vou pregar, às vezes os demais pastores da igreja vão pregar e a gente dá um parâmetro aqui, siga nesse caminho, né? Esse é o caminho, e o caminho é esse, o caminho do amor. E a gente vai descobrir hoje, eu quero descobrir com vocês, mostrar para vocês, por que o amor é o valor mais importante da vida, é o valor mais importante que temos. A primeira coisa, então, para quem está anotando, a prioridade do amor. O amor é prioridade na nossa vida. O amor tem que ser o alvo da nossa vida. Nesse pensamento, porque se você olhar o versículo 1, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos falem língua, seja do reteté, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retina. Eu vou fazer só barulho, eu vou falar em línguas, eu vou gritar, eu vou dar aleluia, eu vou fazer um monte de coisa, eu falo, mas não vivo, é um sino que faz barulho. E aí em Efésios 4:15 ele diz assim, Paulo diz, antes, seguindo a verdade em amor. Amados, sem amor, esse primeiro versículo está dizendo que sem amor, tudo que eu falo é ineficaz. Tudo que eu digo, seja a língua dos homens, dos anjos, seja o que for, em línguas estranhas, em português, se eu não colocar amor, eu aprendi algo, às vezes quando ia fazer uma repreensão com um pastor lá em Belo Horizonte, ainda faço isso, às vezes falo com alguém assim, coloque amor nas minhas palavras, que às vezes a gente não consegue demonstrar, então pensa assim, coloque amor nas minhas palavras. Quando você vai corrigir um filho, um amigo, um servo, um de Deus, um irmão no ministério, uma ovelha, coloque amor nas minhas palavras, mas às vezes é duro aquilo. Sem amor, tudo que a gente fala é ineficaz. Palavras sem amor são ineficazes. Palavras sem amor são vazias. Você pode conhecer alguém muito alegre, alguém muito extrovertido, mas se ela não tiver amor, não vale de nada aquilo tudo. Por mais que em seus relacionamentos você fale, você revele as intenções do teu coração, talvez no lar, na sua casa, no seu trabalho, talvez seja assim, mas se você não vive o amor, nossas palavras serão vazias. Serão como um sino que faz barulho. Então a nossa linguagem tem que ser amorosa. No versículo 2 ele diz, ainda que eu tenha o dom da profecia, ainda que eu profetize algo de Deus, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, toda a revelação da palavra do que for, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Isso não vale nada. Amados, porque sem amor, tudo que eu sei é incompleto. O texto está dizendo assim, se você não tiver amor, tudo que você sabe é incompleto. Em 1 Coríntios, Paulo fala que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, versículo 1. O conhecimento, olha, eu sei tantas coisas, mas o amor é que verdadeiramente edifica. Se pode ter uma mente brilhante. Eu digo que eu, cada dia mais, estou ficando com uma mente mais brilhante, né? Menos cabelo.
Tem alguns, o Vanderlei também, uma mente brilhante, né? Eu, o Eduardo, nós estamos, o Claudinei, né, Claudinei? Os brilhantes da igreja, no sentido físico. Mas você pode ser brilhante, ter uma mente brilhante, você ser extraordinário na sua ocupação, naquilo que você faz, mas se não tiver amor, você não sabe nada. Você pode saber tudo da Bíblia, você pode conhecer a Bíblia, você pode ter versos memorizados, você pode conhecer todos os livros da Bíblia, conhecer todos os sistemas teológicos, qualquer coisa sobre Deus, mas sem amor, amados, eu e você somos incompletos. A Bíblia diz que alguns dos piores crentes que nós conhecemos sabem muito da Bíblia. Infelizmente. Paulo disse, o conhecimento traz orgulho, mas é o amor, 1 Coríntios 8:1, é que edifica. E se você reparar, né, o mundo todo está explodindo em conhecimento, em informação. A internet hoje, né, você aprende sobre qualquer coisa, praticamente qualquer coisa. Mas os homens estão cheios de conhecimento, cheios de formação, mas estão vazios. Estão violentos, estão cada dia mais solitários, têm os seus problemas não resolvidos com todo o conhecimento, PhDs, mas interiormente vazios. Mas o mundo não precisa de mais conhecimento. A igreja não precisa de mais conhecimento. Nós precisamos, sim, de mais amor. Charles Chaplin, Carlitos, ele disse uma frase seguinte, não precisamos de máquinas, precisamos de afeição e doçura. Isso há 100 anos atrás ele falou. Não precisamos de máquinas, de tecnologia. Versículo 2, a parte B, ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ele fala assim, ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E aqui, amados, traz uma confusão, né? Que se faz sobre o que é ser cristão. Porque um cristão é aquele que deve crer nas verdades, nas doutrinas da Bíblia, possui essas crenças que a Bíblia nos ensina, né? E aí você encontra pessoas, eu sou crente também, eu creio em Deus, eu creio em Cristo Jesus. Mas Jesus, lá em 1 João 4, ele diz assim, 1 João 4:20, para quem está anotando, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas Jesus revolucionou dizer isso. Jesus diz que aquele que o ama, aquele que ama, na verdade, esse é meu discípulo. Não é aquele que conhece, não é aquele que vai na igreja, não é aquele que tem um curso de teologia, não é aquele só porque se batizou. É aquele que ama, este é o meu discípulo. Então, cristianismo não é uma série de coisas que você crê, mas é um estilo de vida, cujo alvo é o amor. Amém? Nós temos que encher as nossas páginas, nossas agendas, os nossos celulares, não de compromissos, às vezes faz parte, mas de amor. Fé é importante, sem dúvida, mas fé sem amor não é nada. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, como Jesus falou, se não tiver amor, caiu, está lá embaixo. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha o que Tiago fala em Tiago 2:17 e 18. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A nossa fé, ela vem acompanhada de obras, que são realizadas como? Através de atos, de práticas de amor, de bondade para aqueles que estão ao meu redor, aqueles que a gente chama o nosso próximo, aqueles que estão vivendo próximo de nós. A nossa fé é acompanhada dessas obras de amor. E o texto fala que você pode dar tudo e não ter amor.
Você pode ser a pessoa mais generosa e não ter amor. E aí tem uma impressão, que a primeira impressão é de que quem é generoso ama. Tem que ser assim, né? A Bíblia está aqui nesse texto questionando, amados, os motivos pelos quais eu e você nós damos algo a alguém, ou ofertamos, seja o que for. Olha o contexto, a Bíblia condena. Sabia que a Bíblia condena a sua doação? Quando você dá para ser aceito, por exemplo, eu vou dar porque daí a pessoa vai me amar. Seja Deus, seja quem for. Quando você dá para controlar. Aí eu dou, agora tem o cara no meu cabresto, né? Quando você doa para ter prestígio. Oxa, fulano fez aquela doação. Ixi, Deus está dizendo, não adiantou nada. Pode doar todos os seus bens. Quando você doa para impressionar. Aí não tem nem dúvida. Tudo isso tem base no egoísmo. Porque não é o amor. Quando não é o amor motivação, é pecado. E aí Deus não recebe. Amado, sempre dê. Mas dê por obediência, dê por amor, dê por gratidão. E como o próprio Malaquias, que é o texto clássico, quando fala em doar, fala, dê com alegria. Se você for generoso para ser aceito, se você for generoso para controlar pessoas, se você for generoso para ter prestígio, não valeu nada para Deus isso. Não teve valor nenhum, porque você pode ser um doador sem amor. Mas você não pode ser amoroso sem ser doador. Você pode doar sem ser amoroso, sem ter amor. Mas você não consegue ser amoroso, realmente ter amor, e não se doar, e não doar. Quantos aqui já viram pessoas, conhecem pessoas, aqui não existe, eu sei que não existe, nem na internet aqui, acho que lá na China deve ter, mas aqueles pais que tentam comprar os filhos com presentes, né? Para acalmar a culpa que atormenta ele, e daí, porque ele não foi presente, ou ele falhou em algumas coisas, e aí ele faz o quê? Presentes. Tom Holliday diz o seguinte, o amor de Deus não é recíproco. Olha que lindo isso. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus não é reciprocidade. O amor de Deus é sacrificial, é entrega. Versículo 3, aí na parte final, diz assim: e entrega o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso valerá. Na Bíblia Viva diz assim: e se fosse queimado vivo por pregar o evangelho, e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. Imagina, o cara foi lá, pregou o evangelho, morreu queimado, mas fazia isso para aparecer. E ainda saiu queimando no inferno. Porque não fez por amor. O ponto mais importante nesse verso aqui, o mais importante são os relacionamentos. Ninguém é contra você ser bem sucedido, ninguém é contra você ter sucesso, mas regue seu sucesso, o seu crescimento, amados, com amor. Você conhece pessoas, talvez você tenha amigos assim, que é determinado, que consegue superar desafios difíceis, mas a pessoa é sozinha. Ela não consegue viver para os lados, para as pessoas que estão ao seu redor. Ela vive para dentro, ela vive para si mesmo. O que hoje aí fora chamam de inteligência emocional, a Bíblia chama há muito tempo de amor. E quando Deus for avaliar a sua vida, chegar aquele momento, quando seus olhos se fecharem para essa história e se abrirem para a eternidade, e você estiver diante do justo juiz, quando ele for avaliar a sua vida, ele desprezará o quanto você tem, o quanto você acumulou, o que você fez, mas ele irá olhar, considerará o quanto você amou as pessoas. A Bíblia diz que você pode ser um expert em comunicação, você pode ser um gênio do conhecimento, você pode ser um operador de milagres, um pastor tremendo, um ajudador, um filântropo maravilhoso. Você pode ser um mártir, ser queimado no fogo, mas se não tiver amor, não valeu nada para Deus. Qual que é o alvo da nossa vida, amados? É o amor. Qual que são os alvos dos seus relacionamentos? Tem que ser o amor. Ainda que você ache que vai demorar muito essa hora, mas vai chegar. O que nós teremos diante do Senhor?
Paulo está dizendo nesse texto que tudo que eu dou, tudo que eu digo, tudo que eu faço, tudo que eu creio, não tem valor algum se o alvo final não for o amor. Se não for o amor, o alvo final da minha vida, nada vale a pena. E aí, a partir do versículo 4, Paulo começa agora a falar, ele falou sobre o amor, e agora ele fala sobre a prática desse amor. Versículos 4 ao 7, ele diz, virou aqui minha página. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Acima de tudo. A descrição do estilo de vida guiado pelo amor é esse texto aqui de 1 Coríntios 4:7. Então a gente precisa o quê? Definir o que é o amor. Obrigado. Definir o que é o amor. Hoje em dia se vulgarizou o uso da palavra amor, né? Fulano ama carros. Fulano ama futebol. Fulano ama cachorro. Eu amo estudar. Eu amo viajar. Como eu amo a minha esposa, eu amo a Deus. Então, em algumas definições, amor é sinônimo de sexo, é sinal de emoção, muitas vezes. Só que o amor não é uma emoção. Ele afeta a emoção. Ele cria emoção. O amor causa emoção. Mas ele é muito maior. Porque se o amor fosse uma emoção, você não poderia controlar. Mas ele não é emoção. Eu pratico o amor. Não está vendo o versículo 4 ao 7? Ele fala disso. Amor é praticado. Amar é uma ação. E nessa altura a gente começa a observar que eu não é uma emoção, porque a emoção você não controla. A essa altura eu e você percebemos que nós precisamos o quê? Aprender a amar. E aí abre uma outra ideia, que é dos motivos dessa mensagem, estudar essa palavra, essa implicação na nossa vida. Diga assim, o amor é uma decisão. Amados, você decide amar. Quando a gente lê esses versículos aqui, do 4 ao 7, você vê que o amor não é algo que você diz, mas é algo que você faz. Amor não são palavras. Amor são ações. Amor é uma decisão que você faz diariamente. Pessoas perto de você vão decidir não amar. E elas podem ter muitos motivos para fazer isso. Amor é uma demonstração, não uma inclinação. Por exemplo, você já correu o risco para ajudar alguém? Muitos aqui vão ter histórias aqui de correr risco para ajudar alguém. Você já abriu mão de algum benefício pessoal em favor de outra pessoa? Você já perdeu para que o outro ganhasse? E aí, quando alguém diz a um homem que está apaixonado por uma outra jovem, por uma mulher já solteira, adulta, tal, e que termina o namoro com ele, e aí diz, se você realmente a ama, você está pronto a entendê-la, mesmo quando ela terminar o namoro com você? Você ama? Então, você ama, ponto. E decidir, entender por que razões que ela tomou essa decisão. Quem são, amados? E quantas são as pessoas de sua vida que você precisa decidir amar hoje? Pastor, estou separando porque o amor acabou. Não, você decidiu isso. Pode ter acabado sentimentos, emoções. Agora, amar é uma decisão. Segunda coisa, o amor é uma escolha. Diga, o amor
é uma escolha. Você escolhe amar. Partindo da definição de que amor é uma decisão, tudo que eu fizer gira em torno disso. Se o amor fosse um sentimento, você não consegue direcionar, você não consegue forçá-lo. Mas ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Você é levado por ele a lugares, você é levado por ele a lugares que o seu coração não o levaria. Os sentimentos são assim. E quando você percebe que o amor é uma escolha, é uma decisão e aí é uma escolha. Amar é levantar de madrugada para ajudar o filho, por exemplo. Amar é você, irmã, ter paciência com o seu marido. E os homens digam glória a Deus. Vai ficar avivado agora. Amar é você ter paciência com a sua esposa. Glória a Deus, irmãs. Quando eles te irritam. Vou repetir essa parte. Quando teu marido te irrita, né? Vou defender minha causa aqui, né? Tenha paciência com ele. Quando teu marido esquece alguma coisa, tenha paciência com ele. Glória a Deus. Hoje é um mover aqui na igreja. É atender do que ela precisa e não do que ela merece. Atender o outro no que ela precisa. Isso é amor. Não no que ela merece. Porque se fosse por merecimento, ela está perdida. Aí Jesus nos ensina o quê? A amar nossos inimigos. Mas o seu coração diz não. Não é? Ame seus inimigos. Eu não. Lembra de Jonas? É fácil falar mal de Jonas, né? Não quis pregar para os ninivitas. Mas claro, vai você lá. Os caras mataram os familiares, mataram parentes, destruíram a terra dele. Ele diz, agora ame eles. Ah, não vou pregar não para esses caras. Aí o senhor vai perdoar? Mas é fé, isso é ser cristão. Houve um presidente americano que dizia não ter inimigos e ele foi interrogado. Como assim? E aí ele diz assim, eu acabo com todos os meus inimigos. Os caras olharam os olhos, regalaram os olhos. Ele disse, eu torno eles meus amigos. É uma decisão. Amar é uma ação, é uma escolha. Então reflita, meu irmão, a quem você deve demonstrar amor. Escolha. Que ações você tem que nutrir para essa pessoa que você deseja direcionar o seu amor. Depois leia em casa Romanos 12, 17 ao 21. Diz assim, ó, um dos versos, o último verso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amados, o que é que você pode fazer para dizer para aquela pessoa difícil? Sabe aquela pessoa difícil? Que tem sido difícil amar. O que você tem que fazer para poder um dia dizer para aquela pessoa que você ama? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu esposo, sua esposa, um filho, sei lá. O que você vai fazer da sua vida? Tem uma ilustração de uma jovem mãe que se sentiu oprimida certa vez. E ela lutava contra a depressão, contra as lutas, as demandas, as coisas do dia a dia sufocavam aquela mulher. E aí ela fala que tudo parecia que irritava ela, os filhos, as situações. E ela repreendia os filhos constantemente. E cada dia mais ela via uma situação pior. Até que um dia ela foi ler a Bíblia. Quando ela leu a Bíblia, se deparou com 1 Coríntios 13. E ela percebeu que a vida dela sem amor não valia de nada. E ela começou a escrever esses versículos aqui, essas frases por toda a casa. Colocou na geladeira, no fogão, no quarto e tal. E ela disse, eu percebi que a coisa mais importante do mundo que eu deveria fazer era amar a minha família. E ela começou a viver em amor, a demonstrar amor, a fazer coisas antes de ter um sentimento mesmo. E ela sentiu-se transformada no dia a dia pelo amor de Jesus. E ela fala que a família dela foi alcançada. Ela fez uma escolha. Nós ficamos esperando sentir. Não espere sentir. Decida amar. Paulo diz que você deve amar as pessoas como o seu alvo de vida, como o seu objetivo de vida. Por quê?
Porque é uma prioridade. Nossa declaração de visão diz assim: nossa igreja existe para levar vidas a uma decisão pessoal por Cristo. E juntos amar Deus e pessoas. Juntos amar, ensinar e servir. Amar tem que ser nossa prioridade. É pelo amor que Deus vai avaliar a nossa vida, amados. Já estou terminando. Porque esse é um estado, esse é um estado de vida, é um estilo de vida, é o alvo da sua vida. E do 7 ao 8, não vou ler agora, a gente já leu o texto. Paulo fala sobre, ele falou sobre o conceito do amor, ele fala sobre a prática do amor, e agora ele fala da permanência desse amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas havendo profecias, desaparecerão. As línguas cessarão, os dons passarão, o conhecimento passará, mas o amor não. Porque você deve colocar o amor em primeiro lugar, porque o amor dura para sempre. Você não ama por antecedência. Não existe vacina, né? Agora está na moda falando vacina. Não existe vacina para amar. Você permanece no amor e dia a dia toma decisões de permanecer nele. Nele, no amor. E Coríntios 3 termina dizendo que Deus é. A Bíblia diz que Deus é. Não, 1 Coríntios, Deus é amor. Permanecer nele. Jesus é o próprio amor. A gente aprende a amar pessoas não amáveis. A gente vai aprender a amar pessoas não amáveis. Você conhece pessoas não amáveis? Tá passando na cabeça agora a imagem do figurinha, né? Tem até uma carimbo, né? Lembra que as figurinhas de antigamente? Figura carimbada, não amável. Chato. Então, tá lá. Qualquer outro fator determinante que você tenha na vida, sucesso, segurança, carreira, amados, é secundário, é temporário, mas o amor é eterno. Se o objetivo de vida de alguém é divertimento, ele vai passar. Se é ganhar dinheiro, o objetivo da vida, ele vai passar. Se é ter prazer, quanto tempo vai durar esse prazer? Se for buscar aprovação, e quando ela não acontece, então você não vai ser feliz. Mas o amor é eterno. E ele disse, nessa vida são 3 grandes virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dessas é o amor. Por que o maior dessas é o amor? Por que o amor é maior que a fé? Por que o amor é maior que a esperança? Por quê? Vamos ver se alguém dá um. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Porque vai permanecer eternamente. Glória a Deus pela vida do pastor Celso. Vai ganhar um bis depois, algum dia. Escolinha dominical, né? Por quê? Porque ele que permanece. Amados, no céu, o único que vai permanecer é o amor. No céu você não precisa crer. Está lá com o Senhor, eu tenho que crer que Deus vai para... Não, você já venceu. Você vai conhecer a Deus, o texto fala ali, como Ele é, e Deus será conhecido. Você não vai precisar de esperança, porque tudo estará lá no céu. Tudo que você sempre quis estará lá. Amado, o céu será um festival do amor de Deus. Você será amado, você amará 100%. Porque Deus é amor, Deus não tem amor. Ele é o amor. E na sua presença você se sentirá amado. O amor é o único princípio de vida que vai permanecer por toda a eternidade. E Jesus disse, eu lhes dou esse novo mandamento, João 13. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E aqui Jesus nos dá um novo jeito, um jeito sublime de viver. E amados, é um mandamento. Não é uma sugestão, né? É um mandamento. Se você é crente em Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, você tem uma ordem, não é uma opção de vida, é uma ordem. Amem. Eu não sei se vou viver pelo amor, pastor, não é bem assim, eu não vou. Tudo bem. Você não é um cristão, mas tudo bem. Um dia Deus te alcança. Se você não escolher, melhor dizer, se você não escolhe se vai viver pelo amor, mas deve viver pelo amor. E como que a gente deve amar? Se os músicos puderem estar aqui também já, né? Vamos celebrar a ceia.
Como que a gente deve amar? Jesus falou: amem como eu os amei. Ou eu vos amei. Jesus é o modelo do amor. Pastor, mas ele era perfeito, eu não, né? Como amar igual a Jesus? Como que eu posso amar como Jesus amou? Você precisa deixar Jesus viver em você. Deixe Jesus viver em você. Você só vai conseguir amar como Jesus através dele, do seu poder na sua vida, quando você se entregar completamente. E isso é impossível por nós mesmos, né? Amar como Jesus amou. Mas quando ele vive em nós, o amor que excede todo entendimento estará na nossa vida, sobre o nosso coração. Deus nos chama essa hora, amados, para termos a prioridade do amor. Diga assim: o amor é minha prioridade. O amor é meu estilo de vida. O amor, amados, é a nossa prioridade. E a prática desse amor tem que ser constante. Como eu faço? Caminhando em Jesus. Nas próximas semanas nós iremos meditar sobre cada um desses. Ser paciente, a paciência, a benignidade, o amor que não arde em ciúmes, que não se orgulha, que não se porta inconvenientemente. Queremos meditar nisso. E se nós queremos investir em relacionamentos extraordinários, a base de tudo é o amor. E eu creio que isso, Jesus nos chama para amar como Ele nos amou.